Espera um pouquinho, tá Você carregando. conduz aí na pergunta, viu? Tá bom. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde ao canal Na Mosca. E hoje eu tenho o imenso prazer, a alegria de convidar para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista, o professor Saulo Gurgel. O professor Saulo Gurgel é amigo de longas datas no ramo da biologia. O professor Gurgel é formado em Ciências Biológicas pela Unigran Rio, pós-graduado em Gestão Ambiental pela UFRJ, pós-graduado em Ensino de Ciência da Natureza pela UERJ, mestrado em Ensino de Ciência pela UFRJ, professor Saulo, com grande conhecimento e experiência de 14 anos, mais de 14 anos, no ensino da educação básica do Estado. É com imenso prazer que eu apresento esse mestre aí, querido, com longa escala de experiência dentro da biologia. Professor Saulo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Dirceu. Para mim é um prazer estar aqui contigo, falar para o pessoal do canal Na Mosca, poder contribuir com a educação é sempre uma satisfação muito grande. Poxa, muito obrigado pelas suas palavras. E eu estava realmente, Saulo, vou confessar, ansioso para bater esse papo com você. E Tá? a gente vem tentando já tem um tempo, né? Marca e não consegue, remarca, É mas isso. hoje Poxa. deu. Muito obrigado, obrigado mesmo. Ô, Saulo, aproveitando o jargão da sua larga experiência no magistério, da sua imensidão de recursos, de tecnologias que você utiliza, dentro dos anos que você leciona, Saulo, eu sei que você leciona para o ensino fundamental e ensino médio, como que você vê, numa visão global, Saulo, é a ideia, tanto sua enquanto professor, quanto do aluno, da divulgação científica? Então, meu amigo, a divulgação científica é muito importante dentro do ensino da educação básica, porque ela aproxima o aluno de um mundo que, às vezes, para ele é muito distante, que é a academia, que é a ciência, né? Principalmente nos últimos anos que a ciência foi tão atacada, né? E a gente ficou aí com tanto negacionismo em cima da ciência, você fazer a divulgação científica é muito interessante. É importante para não só aproximar esse aluno da questão científica, mas também para poder desmistificar, para poder quebrar fake news, para poder trazer o aluno para próximo e despertar, quem sabe, o interesse pela área científica. Entendi, entendi. Que coisa boa, que coisa boa. Ô, Saulo, quando você tem um aluno, por exemplo, lá do 8º ano, que trabalha as temáticas de vacinação, você proporciona sites, folders, possíveis artigos para desmistificar isso, ou você deixa uma orientação para o aluno seguir essa busca? Normalmente, quando vai trabalhar, seja de vacinação, como, por exemplo, um projeto que eu trabalhei mais recentemente sobre IST com o ensino fundamental e também com o ensino médio, eu costumo levar para eles notícias, né, no ensino fundamental, mais notícias de sites como o site da USP, né, de universidades, que são o Jornal da USP. Eu gosto muito de usar o Jornal da USP como ferramenta de trabalho com eles. Quando chega no ensino médio, eu começo ali a introduzir a questão de artigos também, mesmo que seja para eles fazer a leitura só do resumo, né, da introdução, para eles já terem um primeiro contato com uma escrita mais científica também. E eles recebem bem esse tipo de informação, esse tipo de ferramenta é bem recebido por eles. Poxa, realmente você é um exemplo de práticas, porque existe uma infinidade de professores que não vê nisso uma importância para a ciência, né? Literalmente, as práticas de divulgação científica e aí a lapidação por um todo.
Muito bom. Professor, só para continuar nessa linha, por exemplo, o uso de tecnologias para buscar esses recursos de artigos, você conduz ou você faz os alunos buscar, como, por exemplo, Google Acadêmico, ou como o site da Ciência Hoje, ou mesmo, conforme você muito bem disse, eu já uso também esse site, o site da USP. Como é que você orienta esse aluno para buscar realmente uma essência, um viés do contexto da ciência? Então, aí vai depender do segmento. Se eu estiver trabalhando com a etapa do ensino fundamental, aí eu oriento mais já o site para eles, né? Eu já levo para a sala, mostro para eles através, ou usando ali, hoje no estado a gente tem um recurso que são os Chromebooks, né? Aqueles pequenos notebooks aí que a gente consegue levar para a sala, e eles mesmos ali naquele momento falam, ó, entrem em tal site, vamos olhar aqui, eles conseguem acessar. Isso, obviamente, quando a gente consegue ter uma estabilidade na internet em sala de aula, Sim. porque Lutamos contra isso ainda, né, Saulo? varia de colégio para colégio. Oi? Lutamos Desculpa, contra não isso entendi. ainda, né? Sim, ainda tem essa questão, porque varia de colégio para colégio, varia de dia para dia, né? Então, no ensino fundamental, eu costumo já ir apresentando para eles os sites que são mais confiáveis, né? Os sites de fato de divulgação científica. O ensino médio, alguns deles costumam vir trazendo informações de perfis do Instagram, por exemplo, o que é muito comum. Não só no ensino médio, ensino fundamental também, mas quando está um pouco mais ali para os finais, né? Oitavo, nono ano, eles também costumam trazer, professor, eu vi isso aqui em tal perfil. Aí você dá uma olhada para ver se aquele perfil ali é um perfil mais sério, se realmente está fazendo uma divulgação científica, ou se ele está só ali contando curiosidades e inventando história, né? E aí você vai conduzindo eles dessa forma. Muito bom. Ô, Saulo, você vê uma coisa positiva, um viés bacana, as redes sociais acoplada à divulgação científica, ou você vê assim, não, atrapalha muito o andamento do processo? Porque sabemos hoje que os alunos têm a lei, né, lei federal, que proíbe o uso de celulares dentro da sala de aula para outros fins que não sejam fins para fim pedagógico. Você falou do Chromebook, perfeito, um instrumento ímpar de busca de interesses múltiplos, mas voltando às redes sociais, você vê um ponto positivo ou negativo? Bom, rede social, ela para divulgação científica, ela contribui muito. Porém, você precisa fazer uma adaptação muito grande. Porque nas redes sociais hoje, tudo é muito curto. Se você tiver um vídeo um pouco mais longo, eles já não querem mais assistir, né? Se você tiver um texto um pouco mais longo, já não querem mais ler. Se aquelas passagens das postagens, por exemplo, ali do Instagram, que agora até aumentou, né? Antes acho que eram só 10, agora aumentou, você pode postar uma quantidade maior. Então, isso tem que ser muito bem adaptado para esse público, né? E, claro, um bom vídeo, mesmo que rápido, vai despertar uma curiosidade que talvez o menino, a menina depois vão em busca de novas informações para aprofundar o tema, né? Onde a gente esbarra com essa questão da divulgação científica nas redes sociais, o que a gente acaba vendo? Esse perfil, às vezes, tem uma quantidade de seguidores muito baixo. Parece não conseguir alcançar, né? Óbvio que um perfil de divulgação científica, ele não está concorrendo se ele tem muito ou pouco seguidor. Mas a gente entende que quando tem muitos seguidores, o algoritmo entrega aquilo para mais gente, né? Tem toda essa questão da internet. Então, a gente vê um monte de perfis aí de rede social que não tem conteúdo nenhum, que não entrega nada de bom, mas bomba, É né? verdade. E aí o perfil que vai lá lutar para poder colocar
algo científico, se ele não for muito bem adaptado, ele não alcança ninguém, ele não consegue falar com ninguém nas redes sociais. Aí a gente entra na questão das redes sociais na sala de aula. Eu tenho uma forma de fazer trabalho com eles, inclusive agora recente, com a turma de 8º ano, sobre alimentação saudável. Eles foram pesquisar a tabela nutricional e dentro dessa pesquisa eles precisavam fazer uma postagem nas redes sociais deles lá, me marcar o Grêmio do colégio, marcar o Instagram do colégio, escolher um famoso que ali, um influencer desse que fale de alimentação saudável e marcar e tal. Vai ser boa, hein? Eu costumo fazer esse tipo de trabalho com eles. Em outro ano, eu também fiz sobre a questão de alterações cromossômicas, né? Uma das aulas falava sobre isso, e aí eles tinham que escolher uma alteração cromossômica, coisa simples, né? Pesquisar ali o que é, como muda, se existe tratamento, se não existe, a inclusão de alguns casos, como que isso acontece. Óbvio, eles não fazem e postam. Eles fazem, apresentam para mim, né? Para eu poder revisar, porque você está indo divulgar. Entendi. Você está indo apresentar. Você não pode apresentar um conteúdo com erros, você não pode apresentar um conteúdo falso, você não pode apresentar um conteúdo que não vai contribuir. Então, antes eles passam por um crivo ali, a gente conversa, troca ideia, eles melhoram aquilo para depois eles postarem nas próprias redes. Alguns ficam meio com vergonha, né? Para isso, eu falo, vocês postam fotos feias. Não vai postar uma informação boa, né? Um conteúdo bom. Aí alguns até perguntam, professor, quando que eu posso excluir? Porque aí eu falo, não, deixa lá até que eu veja, né? Dê a nota, aí eu vou tardo lá um pouquinho a dar a nota para aquilo ficar circulando por ali e tal, mas são as estratégias que a gente tenta usar para poder também fazer uso da tecnologia e da mídia digital aí na sala de aula. Que bom, meu amigo. Que agora, como você bem falou, a gente acaba esbarrando na questão do uso do celular, óbvio. A lei estadual já proibia, a gente tinha aquelas questões todas, mas é uma mega ferramenta. Não tenho dúvida de que tanto o celular quanto as mídias sociais é uma ferramenta a ser usada. O que a gente precisa é saber como usar isso. E é um desafio muito grande. Não estou com isso dizendo que é fácil, mas que é um desafio muito grande. Poxa, Saulo, eu sabia que a nossa conversa ia ser muito rica. E me perdoe, eu vou te explorar, porque são tantas demandas que você vai colocando para a gente que me deixa aqui aguçado a fazer mais perguntas. Se eu não souber, professor, eu chamo os universitários. Modéstia. Professor Saulo, digamos assim, aspas, recentemente nós tivemos uma reforma no ensino e nós tivemos o advento da BNCC. A BNCC ela veio com o intuito de trabalharmos as habilidades e competências dentro da nossa disciplina, das nossas disciplinas como ciência, que lecionamos, e me salta aos olhos, me deixa assim com certo receio, que a gente não vê nada específico na BNCC em relação ao uso de laboratórios. Eu sei que não é uma realidade, conforme você bem disse. Internet, às vezes tem Chromebook, mas não tem internet. Às vezes tem internet, não tem Chromebook, outras ferramentas. Mas hoje, como você analisa esse ponto de vista, esse gargalo, esse gap que tem da BNCC, por não priorizar aulas práticas, aulas de laboratório? E em nossas conversas informais, você havia me dito que você promoveu feiras de ciências, faz aqueles malabares para convencionar uma experiência. Como que você poderia descrever esse gargalo? Então, meu amigo, eu sou um crítico à BNCC. Ela não me agrada, nunca gostei desse documento. Acho que ela entrou e fez uma bagunça em termos de conteúdo,
quando ela começou a mexer ali nas informações, mudando o eixo temático, né, trabalhando essa questão toda que a gente já vinha bem trabalhado com os PCNs. A realidade hoje, dentro de sala de aula, eu confesso que a BNCC ela mais atrapalha do que ajuda. Eu não vejo nada que ela tenha colocado ali que eu, enquanto professor, antes dela já não fizesse. E que meus amigos, né, boa parte deles também já não trabalhasse dessa maneira. Com experimentação, com aulas dinâmicas, diversificadas. Só quem está no chão de sala de aula que presencia isso acontecer no dia a dia, né, na sala e ali no entorno do colégio, às vezes aula no espaço escolar e tudo mais. Em termos de laboratório, na realidade do colégio estadual, né, dos colégios estaduais, é muito difícil de você conseguir trabalhar, porque nós não temos o laboratório. Então, isso não impossibilita, de forma alguma, não impossibilita a execução de atividades experimentais, mesmo sem ter o laboratório. Dificulta, né? Porque se você tivesse o espaço adequado, né, um espaço climatizado, com um espaço que comporte a quantidade de alunos, que as turmas hoje têm em média 35, 40 alunos, dependendo do colégio, falando aí da realidade dos colégios que eu trabalho, tem lugares que você não consegue levar uma turma inteira para dentro da sala, para dentro de um laboratório. Você não conseguiria. O professor não consegue preparar previamente, porque ele está correndo de uma escola para outra, ele está preparando outra questão, está corrigindo um trabalho aqui, e não existe ninguém que possa, como a gente sabe na graduação, né? O professor vai usar o laboratório, vai usar o anatômico, tem lá o técnico, né? A pessoa responsável por aquele espaço que vai preparar para aquele professor e executar a prática. A gente não tem isso, isso vai dificultar, não inviabiliza de forma alguma. Eu sou um adepto de aulas experimentais. Se for lá na minha página do Instagram, vai ver, como você falou, feiras, né, que o colégio promove e a gente cai dentro, trabalha muito, executa muitas atividades. Na própria sala de aula, a gente também executa aulas práticas, quando trabalha aí com turmas na parte de química, na parte de biologia também, física, tem muitos experimentos que a gente já executou, mas tudo isso sem nem pensar em BNCC, na BNCC, já ia falando na BNT, a confusão das siglas, mas sem pensar na BNCC. Porque quando ela surge, quando a BNCC surge 2017 para o ensino fundamental, 2018 para o ensino médio, já estava na estrada executando isso. É verdade. E hoje, o que eu vejo da BNCC é que ela deixa a desejar, ela veio num momento bem crucial. Só que ela deixou a desejar nessa parte de experimentação. Você não vê ela abordar com tamanha consistência. Na parte de ambiental, que continua tratando como um tema transversal. É isso. Ela chega a ter o ponto, quando eu fiz, você citou a pós em Ciências da Natureza, quando eu fui fazer a pós, eu propus uma sequência didática para trabalhar IST. A BNCC, em 2018, ainda tratava como DST, para você ver como que o documento já nasceu desatualizado. É incrível, então, né? É incrível. Tem umas questões assim que o professor não deve se apegar a ela para poder executar a sua boa aula em sala, mas os experimentos precisam acontecer. Talvez a realidade, ela não tenha contemplado a realidade nem das escolas públicas, né,
que se torna difícil você conseguir materiais básicos para poder executar uma atividade. Entendi. Mas dá para executar. Entendi. Professor Saulo, eu juro, acho que vou ter que fazer um momento 2 com você, porque é muita informação boa, é muita riqueza de informações e conteúdos, cara. Agora eu confesso que eu estou aqui um pouco perdido. Mas, para finalizar, Saulo, queria que você fizesse um comentário um pouco sucinto, porque a ideia do nosso canal, Saulo, é trabalhar o conceito da reutilização, a utilização de animais como a drosófila para substituir em supostos experimentos, em supostos usos com fármacos. E a equipe do laboratório, que eu faço parte, na UFRJ, vem buscando sucessos inúmeros com as drosófilas como recurso para substituir os experimentos em animais, principalmente vertebrados. A pergunta é, Saulo, já surgiu, mas creio eu, mais no ensino médio, alguma conduta, alguma pergunta que falasse sobre ética ou moral do uso de animais para experimentos? Você já teve algum indício disso nas turmas? Ou você falou isso assim um pouco a passant e os alunos não sentiram assim muita sensibilidade, né? Por exemplo, teve a ideia da vacina. Aonde é testada a vacina? O fármaco que a gente consome hoje, né? Aonde é testado? Como que você me traduziria essas informações? Então, quando a gente vai falar principalmente de vacinas e de medicamentos, às vezes, quando surge ali no meio de um conteúdo a questão de cosméticos também, né, acaba sendo alvo desse... Está tudo dentro do mesmo nicho, né, para poder falar das experimentações. E aí sempre tem aluno, até porque de um tempo para cá, a questão dos direitos dos animais vem se aperfeiçoando cada vez mais, né? E é legal que isso aconteça, porque é vida, né? E a gente sabe muito bem que precisa de ter os direitos para que o limite, né, seja discutido, tudo isso, para que o limite da ética e tudo mais não seja ultrapassado, para que a gente consiga desenvolver o que precisa, né? Porém que encontre novos métodos também compatíveis, tão seguros quanto, para que a gente possa não precisar mais. Talvez o sonho de todos sejam esse, não precisar usar mais nenhum tipo de animal em experimentação. Não é o melhor dos mundos de forma alguma. E nesse sentido, quando a gente conversava, né, já há um tempo sobre essa questão de uma maneira mais informal, eu até falava contigo, cara, é fantástico pensar no uso, na substituição, no uso de outro ser que o invertebrado, né, que até aqui onde a gente sabe as condições são outras para a questão de sensibilidade, de dor, de tudo mais. Então, isso é fantástico. Agora, em sala de aula, quando você traz esse assunto, ele se mistura, porque ele sai um pouco da experimentação dos produtos, né? Porque essa questão está ainda distante da realidade desse aluno. E aí você acaba entrando em outras questões dos animais, mas no dia a dia deles. O uso dos animais no dia a dia é o que ainda é mais forte no meio deles, né? Mas ainda assim, você vai ter aquele que vai defender, vai ter aquele que vai dizer, não, não pode testar no animal, aí o outro vem, mas se não testa no animal, vai testar em quem até chegar na gente para ter a segurança? O debate acontece, isso não resta dúvida. Não se aprofunda tanto, né? Ao menos nunca paramos para poder fazer um grande debate em sala de aula sobre tal assunto. Já aconteceu de fazer prática usando animais, né? Como, por exemplo, dissecação de peixe, numa situação de o peixe sendo comprado, né, na peixaria, num mercado, e levado para o colégio para a gente poder abrir ali
e eles conhecerem ao vivo e a cores e recebendo os nomes, que em casa eles vão abrir o peixe, a mãe vai limpar, o pai vai limpar, ou de repente eles vão ajudar na limpeza, mas é uma outra visão, né? Uma visão pedagógica, didática, com nome técnico, com funções e tudo mais. E a época isso foi feito, foi muito bem recebido por eles. Eles gostaram de colocar a mão na massa nesse sentido, mas não foi uma situação que precisou fazer um sacrifício de um animal para que tivesse a aula, né? Era uma situação que o animal estava ali para ser consumido, o que também é outro debate em outras instâncias, né? A questão do É consumo verdade. já é outro debate em outras instâncias. Mas eu acho muito importante que o debate seja feito sim, né? Que as ideias sejam colocadas de formas honestas, que os estudos se apresentem, né? Comprovando a eficácia do uso dos invertebrados, no caso do seu estudo da drosófila, né? E tantos outros que a gente tem por aí para poder tentar fazer essa substituição. Acho muito importante que isso ocorra. Poxa, professor, eu fico muito alegre em ter você como amigo e ter você, esse brilhante profissional, que você abraça vários segmentos nas suas aulas. Isso me deixa confortável, que cada vez mais lapidado em assuntos, possa passar isso para esse público. E, com muita dor no peito, vou concluir nosso bate-papo. Eu já deixo aqui um convite bem próximo para o nosso canal Na Mosca, porque, olha, muito boa essa entrevista. Agradeço a tua disponibilidade. Obrigado aí por contemplar muito bem, muito azeitado as suas palavras, que serão muito bem aproveitadas em nosso canal. Saulo, deixo você com as considerações finais e muito obrigado pela sua participação. Meu amigo, eu que agradeço pela oportunidade, a confiança da gente estar aqui trocando essa ideia. Falar de divulgação científica é muito importante, né? Como eu disse lá no início da nossa conversa, principalmente nos últimos tempos que a gente veio vivendo aí de ataque à ciência, de ataque à educação, de ataque ao professor. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar ciência, ciência séria, ciência de verdade, ciência que traz melhoria de vida, né, na qualidade de vida das pessoas, que faz com que alunos lá do fundamental tenham interesse, alunos do ensino médio tenham interesse em saber o que se passa dentro de uma universidade, o que se passa em termos de pesquisa, para onde isso vai, como que eu posso colaborar com isso, como que eu posso me tornar um cientista. Tudo isso é de grande importância e participar disso pelo seu convite e estar junto de você na construção disso, aí é fantástico. Eu que agradeço e precisando a gente está às ordens, tá bom? Muito obrigado. Faço o meu agradecimento também ao meu laboratório da UFRJ, ao meu orientador e, Saulo, gratidão. Fica com Deus. Até a próxima. Tá certo, meu amigo. Forte abraço. Tchau.